em português, se quiserem ouvir também a tradução para o inglês. E vocês podem também deixar o áudio original dessa sessão deixando em off. E bom, então eu queria também dar uma boa noite aos nossos intérpretes de idiomas e de Libras também, que a gente tem aqui hoje, a tradução para Libras, com o Jadson e a Tereza Cristina. E como é noite de estreia, eu queria fazer uma abertura oficial do nosso Diálogos em Trânsito e chamar aqui para falar com vocês o diretor do British Council no Brasil, Martin Dahl, e o gestor de cultura do eFuturo, Roberto Guimarães. Boa noite, microfone aberto para vocês. Boa noite, oi a todos e a todas. É um prazer estar aqui com o British Council, um parceiro histórico do eFuturo, abrindo essa série de encontros. O Instituto eFuturo e o British Council são parceiros históricos em grandes e potentes projetos que nos orgulham muito. E agora estamos aqui para essa série, são 3 encontros que já computo como especiais. Eu gosto muito pessoalmente do nome que a gente deu a esse projeto, Diálogos em Trânsito. Mais que nunca, a humanidade precisa de diálogo. O diálogo tem sido praticado entre nossas 2 instituições, tem sido praticado entre o eFuturo e o British Council com artistas do Brasil e do Reino Unido, e do Brasil e do mundo. E gosto também da palavra em trânsito, da expressão em trânsito, porque o mundo também nunca teve tão em trânsito entre o passado, o presente e o futuro, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse tempo em trânsito que nós estamos, que os produtores culturais e os fazedores de cultura estão em trânsito pelo mundo inteiro. Essa série, tenho certeza, vai ser muito rica. Começa hoje e os nossos 2 outros encontros, dia 5 e dia 7 de agosto. Aproveitem. 5 e 12 de agosto. Desculpa, 5 e 12. Boa noite, todo mundo. Eu sou Martin Dahl, diretor do Conselho Britânico no Brasil. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para esse evento virtual, primeiro de 3 encontros que nós no Conselho Britânico com o eFuturo estamos promovendo no próximo mês. Hoje o foco é música e eu gostaria inicialmente de fazer uma observação que é de certa forma óbvio que o Covid-19 está atacando não só as pessoas, mas atacando também o mundo das artes, porque com fraternização, botando todo mundo junto para uma performance, é fundamental para as artes. Você tem uma conexão entre os performers e a plateia. Então é super duro para o setor, tanto na Grã-Bretanha quanto no Brasil, até uma situação em que as pessoas que estão fazendo os eventos, seja de música ou de teatro, seja que for, não tem como ter esse relacionamento direto com a audiência, com a plateia. E, infelizmente, muitos espaços culturais, teatros, lugares de concertos estão fechando, dando um enorme problema para o setor e para pessoas que estão tentando sobreviver no setor. Então, eu acho super importante esse evento, porque temos que ver o mundo com novos olhos, que a gente não pode fazer tanto aglomeração para o próximo ano, 2 anos talvez. É super importante que a gente tenha a capacidade de pensar em como o setor em nossos países vai sobreviver. Então, acho muito importante que a gente tenha esse evento. Eu gostaria de agradecer a presença de Andrea Magdalena da She Said So,
que são nossos parceiros no projeto ASA, que trabalha bastante com jovens mulheres no Rio de Janeiro e outras cidades para melhorar a situação deles na indústria da música. E também a Fabiana Batistella, da SIM, em São Paulo, parceiros importantes para nós. Finalmente, gostaria de agradecer a Roberto Guimarães, toda a equipe de Oi Futuro, para todo o trabalho que a gente faz junto entre Conselho Britânico e Oi Futuro. Acho que fizemos muitos projetos importantes juntos e tomara que vai continuar no futuro. Eu pessoalmente estou me aposentando, então esse é meu penúltimo evento no Conselho Britânico, mas desejo para você tudo sorte e vamos enfrentar juntos esse futuro precário que a gente está vivendo. Obrigado. Obrigado, Martin. Um prazer. Bom, a gente hoje vai falar aqui então sobre música. Essa é uma série, como o Roberto mencionou, uma série especial de 3 episódios em que a gente vai falar hoje sobre música e na próxima quarta-feira sobre teatro e na outra quarta-feira, no dia 12, sobre museus. E hoje para a gente tem 2 convidadas super especiais, parceiras do British Council e do Oi Futuro também. A gente tem a Andrea Magdalena, da She Said So, e a Fabiana Batistella, da Sim São Paulo, como o Martin acabou de adiantar. Então, queria agradecer a presença de vocês. Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada, boa noite. Bom, vocês querem... É isso que eu acho que o microfone devia estar. É importante, gente, só reforçar... Olá a todos, é um prazer estar aqui. Boa noite. Ótimo. Gente, só reforçando, eu percebi que algumas pessoas entraram depois, então como a gente tem um convidado internacional hoje aqui, com uma convidada internacional hoje aqui com a gente tem um recurso de tradução simultânea disponível, é um ícone de um globinho terrestre no pé da tela do Zoom, e que é só você ativar aí para ouvir a tradução simultânea em português, ou se quiser ouvir também em inglês, ou não ouvir nenhuma tradução também, fica à vontade. É importante, a gente também tem a tradução para Libras. E eu também queria chamar mais uma vez a atenção aqui para o nosso chat, para que vocês participem, interajam com o nosso chat. Isso aqui é o Papo de Futuro, uma edição especial, então é importante que vocês interajam, se apresentem, digam de onde estão assistindo a gente, tragam suas reflexões sobre o que a gente for falar aqui, vai ter muito conteúdo, muito aprendizado, e as perguntas, principalmente, que vão ser coletadas e por um time que está aqui no nosso backstage e mandando para mim aqui as perguntas. Então, a gente vai ter uma rodada com as perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade e usem, abusem do nosso chat aqui. Então, vamos lá. Desde março, quando a tragédia do coronavírus colocou o mundo inteiro em quarentena, e expressões e palavras como lockdown, isolamento social, lives, entraram no nosso vocabulário. O setor artístico, fazer artístico, foi profundamente afetado, o mercado cultural foi profundamente afetado. Com os shows, peças e eventos foram cancelados do dia para a noite, museus e centros culturais foram fechados, exposições suspensas, e a gente teve que se adaptar e pensar sobre como a gente continuaria trabalhando. A gente teve uma primeira, talvez, fotografia do impacto da Covid-19 no setor de música, foi trazido para a gente por uma pesquisa que o DataSim, que é um braço de pesquisa de mercado da SIM São Paulo, fez, mostrando o tamanho desse impacto, e já apontava ali uma previsão de perdas e prejuízos em torno de 500 milhões de reais, entre outros impactos que a pesquisa trouxe. Então, nesse cenário que se desenhou, que se desenhava em março e que vem se desenhando até então, a gente em março pensou que seria uma coisa de 2 meses, e já estamos entrando aí quase no 5º mês
de quarentena. Então, nesse cenário que é tão desolador e devastado, como os artistas, né, e o setor artístico e organizações culturais que estão entre os mais afetados, né, que tiveram que encerrar suas atividades, como eles conseguiram se reinventar e continuar alcançando suas plateias, continuaram engajando suas comunidades e mantendo suas redes ativas durante a pandemia, né? Para fazer aqui uma linha do tempo, um pouco para a gente recapitular, né, um pouco desses últimos 4 meses, entender esse movimento que aconteceu, que impactou o nosso setor. A gente, ainda em março, a gente testemunhou, né, a explosão das lives, do fenômeno das lives, né, que começaram de maneira artesanal, caseira, com os artistas ainda aprendendo como utilizar o celular para alcançar suas plateias. E a gente viu um movimento que chegou nas lives do segmento sertanejo, já com uma infraestrutura maior, mais preparada, já comercializando esses espaços, incluindo patrocinadores, relações com marcas, né? E a gente teve também um episódio muito marcante, que eu acho que foi a live da Ivete Sangalo, né, em que ela tinha uma estética de live que a gente vinha vendo até então, artesanal, com a Ivete de pijama em casa, com a família, mas já foi transmitida para uma TV de canal aberto, a cabo, para a streaming, para as redes sociais da artista. Então, o cross-media aí já é uma inovação nessas lives que a gente vinha vendo até então, né? E isso veio se desenvolvendo, o setor veio inovando e desenvolvendo tecnologias, né, ferramentas para incrementar a experiência das lives. E isso foi se desenrolando, a gente vai falar um pouco mais disso adiante, né? Acho que um elemento importante também que a gente observou foi o surgimento ou a percepção dos games como plataformas de interação, como arenas de experiência ao vivo, né? A gente teve aí um case super falado da performance do Travis Scott dentro do jogo Fortnite, que alcançou 12 milhões de pessoas simultaneamente ao vivo, né? Dentro do jogo, a gente teve festivais dentro do jogo Minecraft, por exemplo, talk shows dentro de outros jogos de outros consoles, né? Então isso também foi um marco importante nesse período desses últimos 4 meses, mais ou menos, que a gente está vendo um movimento importante de inovação no setor de música. Aí, um pouco depois, a gente viu a ressurreição dos drive-ins, né? Num fenômeno que tem sido chamado pelos especialistas de retrofuturismo, em que os drive-ins reapareceram, eles estavam praticamente extintos. Acho que, se não me engano, tinha um drive-in só no Brasil, em Brasília, operando. E esses drive-ins não são só também para assistir filmes, né? Você consegue ver shows, você tem outras experiências ao vivo. Então, foi uma saída que foi desenvolvida durante esse período de quarentena. E hoje a gente tem arenas de drive-ins, né, aqui, de grandes empresas de entretenimento ao vivo aqui no Brasil e lá fora também, né? A gente viu o surgimento da Arena da Virgin também. Então, acho que o fenômeno dos drive-ins, perdão, ele vale a pena ser mencionado, né, nessa linha do tempo. E eu acho que mais recentemente um marco aí, um episódio emblemático foi o festival Tomorrowland, que aconteceu no final de semana passado. E o Tomorrowland é um festival mundial de eletrônica, e é uma cenografia incrível, né? Os palcos são enormes e... Perdão, minha conexão aqui falhou um pouquinho. Uma cenografia incrível, né? Levava 400 mil pessoas por edição para o festival e migrou totalmente para a versão virtual, online. Aconteceu totalmente online e foi realmente um novo paradigma para eventos virtuais, né? Eles construíram uma ilha virtual com 8 palcos, né, com um line-up incrível que teve Katy Perry, David Guetta, Vintage Culture, teve os brasileiros do Cat Dealers, e o usuário conseguia passear pelo festival, acessar os 8 palcos, né? Teve shows de fogos de artifícios,
efeitos de raio laser, teve simulação de plateia, e já também trazendo um modelo de negócios próprios, né, em que as marcas participaram, né, patrocinando palcos, criando ativações especificamente para esse formato, e alcançou, né, a impressionante marca de 1 milhão de ingressos vendidos, né? Isso realmente eles tinham nas edições presenciais em torno de uma média de 400 mil pessoas presentes, e nessa edição virtual eles venderam 1 milhão de ingressos, né? E se você pensar que cada pessoa que compra o ingresso provavelmente vai ver isso com um amigo ou um parceiro, né? A gente está falando aí de em torno de 1,5 milhão de espectadores desse festival, né? E isso realmente mudou o paradigma, porque as lives se criou um costume de consumir essas lives, né? Que a gente chama de lives de forma gratuita, e o Tomorrowland trouxe um outro formato, já entregando uma experiência totalmente diferente, cobrando por isso e alcançando mais do que o dobro da presença que tinha nas edições físicas, né? E isso aconteceu, isso tudo foi desenvolvido em 3 meses, né? Que é também impressionante. Para quem viu, entende o que eu estou falando, e quem não viu, é só buscar vídeos no YouTube, buscar Tomorrowland Around the World, que é o nome dessa edição recente. Mas o que é interessante notar também nesse episódio do Tomorrowland, é que isso começou lá atrás, né? 4 meses atrás, quando o governo belga suspendeu e cancelou as atividades ao vivo de entretenimento. Os organizadores do festival eles começaram a se movimentar, a se mobilizar, e começaram a fazer transmissões ao vivo por streaming para o seu público, para a sua comunidade, né, pelas redes sociais do festival, né, nas lives que eles chamaram de United Through Music. E essas transmissões chegaram a alcançar 25 milhões de pessoas ativas durante as transmissões. Então, houve uma construção, né? Eles automaticamente, após o cancelamento das atividades, se voltaram para a sua comunidade, para o seu público, ativaram suas redes e mantiveram a sua comunidade próxima, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Esse é a ponte que eu já faço para passar para esse nosso primeiro bloco, que eu vou chamar os nossos convidados, para a gente falar de iniciativas inovadoras que essas organizações desenvolveram para manter suas comunidades próximas, para continuar prestando serviço, para continuar alcançando também marcas e patrocinadores, né? Então, eu queria chamar e passar a palavra agora, vamos por ordem alfabética, para Andrea Magdalena, da X-Edson, para que ela fale um pouco para a gente do trabalho dela na X-Edson, o trabalho da X-Edson, e também do que ela vem desenvolvendo nesses últimos meses. Por favor, Andrea, o microfone é seu. Olá a todos. É ótimo estar aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Primeira coisa que eu queria perguntar. Sim. Ok? Então, eu estou achando que sim, porque eu estou vendo a carinha de vocês acenando. Então, parte da minha introdução é essa pequena apresentação. Eu vou partilhar minha tela. Deixa eu mexer aqui para conseguir. Eu acho que os organizadores têm que me permitir mostrar a tela. Sim, por favor. Tem um pessoal aqui com a gente no suporte. Se vocês puderem, por favor, autorizar a compartilhar. Lembrando que a gente está em um recurso de tradução simultânea, tá, pessoal? Para vocês ouvirem a Andrea em português. Quem ainda não estiver ouvindo, por favor, na parte de baixo do Zoom, tem um globinho terrestre que você ativa a tradução no idioma que você quiser. Sim, agora a gente vê. Andrea. Okay, it sounds like we're all set up. Can you still hear me? Estamos prontos. Vocês conseguem me ouvir e ver a tela que eu estou partilhando? Ótimo. Sim. Então, só para eu falar um pouquinho do mundo da X-Edson, que é uma comunidade de música na indústria musical. Nós começamos em Londres em 2014. Naquela época,
eu estava trabalhando por um serviço de streaming que não fica no Reino Unido, e eu estava trabalhando com a interseção entre tecnologia e música, quando eu notei que ambas as indústrias estavam lidando com diversidade, estavam tendo problemas com isso, e a tecnologia estava discutindo, pelo menos, mas a música nem isso. Eles não estavam entabulando aquela conversa sobre diversidade. Então, a minha decisão, na verdade, minha solução, foi criar um lugar seguro, uma comunidade em que a gente pudesse se ajudar. É uma vitrine muito bacana. Esse é o espírito da She Said So. Nós somos uma irmandade de apoio mútuo. A gente oferece empregos, conselhos, mentorias. Temos todo um sistema de suporte integral para apoiar a carreira das mulheres na indústria musical. Nós temos 12 mil membros nas nossas divisões no mundo todo. Começamos em Londres e nós continuamos a ter uma presença cada vez maior no Reino Unido. E agora nós temos outras divisões no mundo todo. Temos 3 mil membros nas comunidades internacionais, mulheres cujo trabalho é internacional, e elas então conseguem partilhar com todo mundo. Nós temos 9 mil membros que estão distribuídos em várias divisões. Estamos em 100 cidades, 18 divisões globais, mas o mundo de divisão, todo esse número de divisões, na verdade, muda ao longo do tempo. E nossa missão é que nós focamos no empoderamento de mulheres e nas minorias de gênero na indústria musical. A gente está tentando contribuir para o aumento da igualdade para todos nós, porque nós acreditamos que não vai ter um final para o machismo se o racismo continuar. Ou quando você tem discriminação contra a comunidade LGBTQ, etc. Nós estamos, então, lutando por todas nós. Essa é a foto da nossa conferência inaugural em Portugal, chamada MITS. Nós tínhamos algumas convidadas do Brasil também, era parte da nossa parceria com a Oi Futuro e com o British Council. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, num segundo. Nossa missão no She Said So pode ser dividido em 4 partes. A primeira é aumentar a consciência sobre a distância entre gêneros. Eu acho que já passamos desse estágio, porque isso era parte da nossa jornada há 5, 6 anos atrás. E já estamos na parte de solução. Eu diria que a fase 1 e 2 são de trazer consciência e quebrar com os estereótipos de gênero. Foi como a gente começou, como a gente ficou conhecido na indústria. E agora estamos nas fases 3 e 4, onde estamos trabalhando bastante duro para dar mais soluções práticas que vão ajudar a gente a atingir nossa missão. A gente quer melhorar o perfil das mulheres que estão trabalhando na indústria. Queremos que as mulheres sejam reconhecidas, queremos ver mais mulheres nos palcos, como palestrantes atrás das câmeras, como gerentes técnicos, como gerentes de palco, engenheiras de som e etc. E nós também queremos aumentar o número de mulheres que estão nesses espaços que são muito dominados por homens. Queremos que elas ocupem papéis de liderança, queremos ver as mulheres no topo. Então, queremos vê-las nos papéis de liderança, papéis mais técnicos, por exemplo, de engenharia, produção, etc. Essas são algumas das divisões em que a gente tem presença. Nós temos Londres, que é o nosso centro maior. Agora temos 2 outras divisões no Reino Unido,
Nós temos em Brighton e no norte do Reino Unido, e nós temos uma presença internacional em outros continentes também. Nossos membros trabalham em todas as áreas da indústria. Eles trabalham com ou para algumas das empresas mais reconhecidas nos negócios de música. Eles trabalham com repertório, artistas, com tours, performance ao vivo, marketing, relações públicas, em todas as partes. A maior parte são tomadores de decisões, ou eles têm um papel sênior ou médio nas suas empresas, então elas têm esse poder de influenciar as decisões que estão sendo tomadas pelas lideranças nas suas comunidades. Algumas das atividades que a gente se envolve são eventos e, obviamente, com o Covid isso mudou. Nós estamos focando cada vez mais nesse aspecto online. A gente está, então, equilibrando a nossa comunidade online e a local com eventos globais. A gente, então, atua em parceria em conferências no mundo todo. A gente é parte da Simpla e da Sim São Paulo, que é a conferência da Fabiana, e a gente tem essa parceria com o British Council. E essas são algumas representações visuais das nossas parcerias em eventos, em que a gente tem todos esses eventos, por exemplo, na Espanha, que é um festival de música incrível, que acontece nos Estados Unidos. Nós também somos parceiros com a Kickstarter e Pioneer DJ. E a gente teve a nossa conferência inaugural em Portugal. Essas são outras conferências ou parcerias que a gente fez parte no passado. E além dos eventos, a gente também tem outros projetos de mentoria, a gente tem parcerias de marca, a gente tem consultoria em diversidade e inclusão, a gente tem trabalhado também com outros parceiros, por exemplo, o British Council, e a gente também trabalha com as mulheres da ONU, a UN Women, e todas essas marcas que estão fora até da indústria musical. E aqui é o She-Sad Soul Meets, que é o conteúdo que a gente se juntou ao British Council para fazer a curadoria. A gente convida participantes para a colaboração, por exemplo, a Oi Futuro no Brasil, e a gente grava e gera conteúdo a partir dessas visitas. A gente também tem esse outro projeto chamado Alternative Power 100, que a gente tem um por ano, que seria uma resposta à Billboard, porque a gente sempre vê as mesmas empresas, as maiores, as mais bem-sucedidas no negócio, e o Outpower, ele observa pessoas que são de comunidades subrepresentadas. Então, é um projeto bastante popular que nós temos. O ASA é um dos projetos favoritos que eu tenho, e eu não estou dizendo isso somente porque estou na presença do British Council e do Oi Futuro, nossos parceiros, mas honestamente é um projeto incrível que tocou as vidas de tantas mulheres, e homens também, e pessoas de outros gêneros, desde que a gente começou em 2018. Então, isso me dá uma motivação constante para fazer o trabalho que a gente faz. Então, parte desse esquema é que uma vez por ano, todos os anos, por 3 anos, a gente seleciona 50 mulheres que estão da indústria de som e música, e a gente tem sessões de treinamento, outros tipos de atividades comunitárias, a gente faz o coaching para prepará-las para uma carreira bem-sucedida. Eu não sei como é que a gente vai fazer com o ano final, que ia acontecer agora em outubro, porque o Covid está impactando o nosso projeto também, mas eu tenho confiança de que a gente vai
fazer alguma coisa, a gente vai dar um jeito para continuar com esse trabalho muito importante que nós começamos. Outro projeto muito importante para nós é o She Grows, que é um esquema de mentoria flexível que a gente desenvolveu internamente na She Said So, que começou em 2018 com o programa piloto, e a gente teve muitas variações desde então. Uma foi a parceria com Milton Music, que é um festival que a gente convidou 5 mentorados para ser parte, e a gente pagou a passagem deles, e eles então encontraram com mentores no evento. E esse ano, por causa da Covid também, e os seus efeitos terríveis, a gente deveria ter a nossa parceria num outro nível. A gente deveria ter um esquema de mentoria de 6 meses, com 48 participantes como parte desse esquema. A gente deveria viajar por várias conferências na Europa, na França, na Itália, e com a MITS, que era a nossa própria conferência em Portugal, e outras conferências externas também, por exemplo, na Holanda, no Reino Unido. Mas os nossos planos tiveram que ser adaptados rapidamente para o nosso novo ambiente e para a incerteza que a pandemia trouxe. E então a gente mudou nosso esquema de mentoria original para uma versão virtual, onde todas as pessoas todos os encontros que a gente ia ter, em todas essas conferências e festivais, agora estão nos substituindo com uma série de webinars e outras atividades comunitárias online, focadas principalmente nos mentorados, mas também nos mentores, com habilidades soft e hard para ajudá-las. É um esquema de mentoria que não é muito diferente do ASA. A diferença é que está acontecendo totalmente online e estamos focados em mentorados baseados na França e na Itália, que estão misturados com mentores internacionais. Então, a gente lançou esse esquema em julho. Em maio, na verdade, a gente teve um esquema de inscrições, tivemos mais de 500 inscrições. Então, o esquema de mentoria, na verdade, aconteceu esse mês. E ficamos muito empolgadas de monitorar essa evolução, porque a gente nunca tinha feito isso numa plataforma online antes. Então, até novembro, a gente está nesse esquema de mentoria online. Uma outra grande mudança que aconteceu na nossa comunidade, como resultado da Covid, é que a gente foi forçada a cancelar todos os eventos e encontrar outras maneiras de se encontrar como uma comunidade. A gente continuou, então, a desenvolver a nossa profissão a partir daí. Sabemos que nesse ponto que parte disso, a plataforma online, então a gente tem que continuar entregando o mesmo nível de conexão, de aprendizado e de oportunidades iguais, independente das restrições físicas, do isolamento social. Então a gente começou com uma série de sessões virtuais, que chamamos de Community Sessions. Então, uma vez por semana, nas segundas de manhã, às 9 da manhã, estamos baseados em Los Angeles, e também no início da tarde, ou até no começo da noite na Europa, a gente chama vários convidados da indústria, e eles fazem palestras, temos artistas lindos da África do Sul, todo tipo de convidado da indústria, especialistas que falam sobre a pandemia, como é que está afetando a indústria, quais são os últimos projetos em que eles estão trabalhando, como uma maneira de mostrar para a comunidade o que eles podem fazer. E também para ter uma conversa mais casual sobre o que está acontecendo para eles, como é que eles estão continuando a prosperar
no meio dessa pandemia. Então, o Radio Chat é outra coisa que a gente faz a cada terça-feira. A gente já recebeu a Lorraine Patel, que tem um programa de rádio na MTS, e é uma produtora de rádio na BBC, num programa que temos regularmente. E começamos, então, com apresentações live. E tivemos que transformar isso para fazer via Zoom, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube. A gente tem uma série que vai pelo Instagram, que são o IG Takeovers, e a gente tem uma série de outros seminários, ou que seriam webinars, estilos de apresentação que a gente faz pelo Instagram. A Madison, que é a membro de um coral de música, que é um coral com 100 pessoas, ou algo assim. Ela falou sobre o poder de estar num coletivo, de estar num coral, e como é que isso afeta você, mesmo quando você está separado, mesmo quando você tem que fazer isso online para você criar o seu coral. Então, é isso que eu tinha a falar sobre mim. Eu acho que passei um pouquinho do meu tempo, mas eu gostaria muito de agradecer por vocês me ouvirem. Tem sido uma jornada muito louca que as pessoas têm passado, e a parte mais empolgante nessa crise é que as pessoas estão se juntando como uma comunidade. Estamos realmente prosperando. Estamos permitindo que as pessoas possam navegar por todos esses desafios juntas. Se vocês não estavam juntos antes, agora sim vocês estarão juntos com certeza. Muito obrigado, Andréa. Incrível esse trabalho, é sempre muito gratificante ver a atuação da X-Edson. Eu sei que também sou suspeito para falar, porque a gente é parceiro nesse programa lindo que é o ASA, realmente, mas eu venho acompanhando o trabalho da X-Edson pelas redes sociais e realmente muito inspirador, muito bacana. E então eu queria passar agora para a Fabiana Batistella, da Semana Internacional de Música de São Paulo, da Sim São Paulo, também para falar, né, o que vocês vêm fazendo desde aí, como eu mencionei, né, dessa pesquisa que a DataSim trouxe, que já mostrava para a gente o tamanho da onda, né, acabado de bater na gente, que é bater por algum tempo em seguida, e tudo que vocês vêm desenvolvendo, e também, claro, as novidades, que está todo mundo aqui super curioso para saber, assim, em São Paulo, como é que vai ser. Então, por favor, Fabi, muito obrigado. Fica à vontade. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Eu nunca recuso nada do British Council da Oi Futuro. São parceiros incríveis da gente já faz alguns anos. Bom, eu sou a Fabiana Batistella, diretora da Sim São Paulo. A Sim São Paulo começou em 2013, né? Foi o primeiro ano, então a gente está indo para a 8ª edição este ano. O ano passado foi a 7ª edição. Foi a edição que eu não participei, porque eu tive um bebê 5 dias antes, então eu não pude conhecer a Andréa pessoalmente, infelizmente, mas uma hora a gente vai conseguir depois dessa pandemia. Na 7ª edição, a gente teve já a participação de 3.500 credenciados, né, delegates de 27 países, o que foi um número recorde para todas as edições, né? Esse número vem crescendo bastante a cada ano. A gente teve também mais de 400 shows espalhados pela cidade. Foram 47 casas de shows, espaços de shows participando. Então, assim, São Paulo é um evento que usa a cidade como cenário, né? Como espaço físico para o evento. A gente nunca esteve dentro de uma casa só, de um espaço só. A gente tem a programação de dia, era no Centro Cultural São Paulo. Este ano a gente estava se preparando para ir para o Memorial da América Latina e receber 5.000 credenciados por dia, mais um público de fãs num palco aberto ao público. Então eram mais de 7.000 pessoas por dia circulando, provavelmente.
e aí tudo foi interrompido, né? Mas, enfim, até o ano passado o formato era esse. A gente tinha uma conferência muito forte, foram 90 painéis do ano passado, durante 3 dias no Centro Cultural São Paulo, com palestrantes também de várias partes do mundo, do Brasil inteiro. A gente falava com todos os setores da música e para todos os tipos de profissionais, né? Desde dos que estão começando, em formação ainda, até os mais experientes e já consolidados na carreira. Desde 2016, a gente tem uma regra também em São Paulo, que 50% da programação de conferência e programação artística precisa ser formada por mulheres, né? Em 2017, a gente fechou uma parceria com o Key Change, que é a iniciativa da PRS, também britânica, que firma um compromisso com os festivais, né, para eles colocarem pelo menos metade da programação formada de mulheres. A gente já tinha isso e a gente fechou esse compromisso com eles da mesma forma. E a partir do ano passado, a gente também colocou regras de ter em todos os painéis pessoas não brancas, né, e tentar incluir na nossa programação musical também indígenas e várias vozes que geralmente não são ouvidas nos festivais, né? Porque assim, São Paulo, além de falar de mercado, além de falar de música como um vetor de desenvolvimento econômico, como uma indústria cultural e como identidade também cultural, em São Paulo também usa muito a música para falar de transformação social. Então, a gente vem construindo essa narrativa já há alguns anos e isso vem ganhando cada vez mais peso dentro da programação, né? Acho que dá para notar isso na programação artística e na conferência. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. De qualquer forma. O ano passado, o nosso tema já era o mundo discutindo o futuro da música e a música discutindo o futuro do mundo. Né? Porque já tinha essa... Eu acredito muito que as artes, né, elas têm esse poder de trazer as tendências, né? De sentir muito isso que está acontecendo no mundo e traduzir em forma de produto cultural, né? De antecipar algumas tendências e comportamentos. Exato. E traz isso em forma de produto artístico, né? Música, livro, filme, enfim, exposição de artes. Acho que a gente consegue um pouco prever o futuro através da produção artística de uma região, de uma comunidade. E o ano passado a gente teve esse tema e depois a gente ficou, meu Deus do céu, olha o que a gente fez antes de saber o que vinha pela frente, né? Porque já tinha essa sensação. Foi um ano que eu passei grávida e que eu andei pesquisando muito sobre isso, assim, sobre esse conceito de comunidade e o conceito de futuro, por onde passa tudo isso, né? E onde a arte está inserida e como ela pode ajudar. E eu me deparei muito com esse tipo de fala de que uma criança, ela não pode ser criada apenas pela mãe, não é só responsabilidade da mãe criar uma criança, é responsabilidade de uma comunidade, né? Essa comunidade pode ser a família, os amigos, a sociedade, o governo, as marcas que estão ao redor. Falando em criança, ele está aqui, acho que vai querer mamar daqui a pouco, mas a gente continua falando. E isso tem muito a ver com a questão da música também, né? Com a questão artística. Não existe projeto artístico ou de música que sobreviva sozinho. Ele precisa de um entorno, né? Precisa de uma comunidade e de parceiros, isso, enfim, que converse e que faça, né? Que façam as coisas se movimentarem. Gente, eu vou ter que dar de mamar enquanto eu falo, tá? Porque é a única coisa que eu não posso deixar de fazer na hora que tem que ser, assim, não tem previsão. Tá ótimo, claro. Olha ele aí, gente. Esse aqui é o Luiz, tá, gente? Ó, oh, meu Deus. No modelito inverno. Ai, tá bom, tá bom. Só um minutinho. Demais, né? A gente estava lá em São Paulo ano passado, né? E a gente acabou não se encontrando justamente por questão do nascimento. Né,
Ele estava previsto para 25 de dezembro, né? Então, eu achei que eu ia acabar assim, que eu ia relaxar, descansar. E aí ele vinha, mas não, ele veio 5 dias antes. Não, bebezinho. E aí, então, a gente começou a conversar muito sobre isso, até tem um texto meu para a revista da Sim São Paulo ano passado, que fala muito sobre isso, assim, né? Como é que a gente pensa num futuro sem passar por esse conceito de maternidade, comunidade, parceria, e vem muito sobre isso, né? De como a gente cria a nova geração hoje vai refletir muito como o futuro vai ser daqui para frente, né? Exato, Em breve. Quanto melhor tiver para as crianças ao redor do mundo que vão crescer com meu filho, melhor vai estar para o meu filho. Então, acho que é nesse sentido que eu acho que a gente começa a ver o futuro daqui para frente. E a arte e a música vai falar muito sobre isso. Quanto melhor tiver para o meu colega, melhor vai estar para mim. Enquanto a gente não praticar esse tipo de pensamento, de reflexão, as coisas não vão mudar. E aí coisas como pandemia ou outras, enfim, né, questões que atrapalham o nosso dia a dia, nossa vida, vão acontecer sem parar, porque se a gente não pensar no planeta, no meio ambiente, nos animais e nas pessoas, enfim, no planeta como um organismo vivo, a gente não vai ter Exato. como escapar dessas coisas, né? Enfim. Se a gente não conseguir apreender esses indícios, né, que estão sendo dados. Esses indícios de que a gente é uma comunidade só, é uma coisa só e que os impactos desse descaso pode realmente ser irreversível, né? Inclusive, eu acho que as novas soluções para a música daqui para frente vão ter que vir de um pensamento coletivo, né? De vários mercados, de vários países. Eu não acho mais que as coisas funcionem localmente. Então, não adianta eu achar uma solução para o Brasil que não converse com outros países, porque a gente está num ambiente agora muito diferente do que era antes. Mas voltando um pouco assim em São Paulo, depois de tudo isso que a gente fez no ano passado e tudo que a gente estava planejando para este ano, né, veio essa bomba em março para a gente em março de quarentena, e a gente teve que repensar as coisas muito rápido. A primeira coisa que a gente fez foi a pesquisa do DataSim sobre o impacto da Covid e que tem resultados muito assustadores, né, como o Rafael já falou. Logo na segunda semana de quarentena, a gente já levantou um número de prejuízo que chega a R$500 bilhão, né, de reais no mercado da música brasileira. Se a gente repetisse essa pesquisa agora, acho que esse número seria bem mais assustador, bem maior. Só um minutinho que eu vou entregar o pacotinho aqui. Tchau. Tem algumas pesquisas, né, Fabi, que foram feitas em seguida, considerando também o mercado do entretenimento ao vivo como um todo e também pesquisas junto a festivais internacionais que já apontam assim, na casa dos bilhões de dólares desse prejuízo também, se você considerar festivais que estão sendo suspensos ou cancelados, né? Então, não, isso com certeza, porque uma coisa impacta na outra, né? A gente eu acho que essa é a pior crise do mercado da música até agora. É pior até do que aquele do começo dos anos 2000, porque aquele afetou a indústria fonográfica. E quem segurou a barra na época foi a indústria ao vivo, que era quem realmente dava dinheiro para grande parte, né, do bolo da indústria, dos artistas. Só que agora afetou a indústria ao vivo. Então, assim, e isso impacta em todos os outros setores. Bom, a gente conversou muito e trabalhou muito nesses últimos meses para entender o que assim São Paulo poderia ser este ano, né? Então, a gente queria fazer algo que realmente tivesse sentido para as pessoas participarem. Então, a gente começou pensando sobre quais são qual é a principal missão, ou quais são as principais missões da Sim São Paulo, né? Para que a Sim São Paulo serve? Então, a gente chegou a algumas respostas, que
conectar pessoas, isso é muito importante. Isso também a gente tem sempre pesquisa, depois de todos os anos a gente faz. Mas, assim, não precisa de pesquisa para chegar nessas conclusões. Assim, São Paulo serve muito para conectar pessoas, né? Juntar pessoas. Serve também para compartilhar conhecimento. Então, sempre conhecimento super atual do mundo inteiro que a gente tenta trazer para São Paulo durante o ano. Outra missão é expor tendências, né, novos movimentos artísticos, tendências da música e das artes e das indústrias criativas de uma forma geral. Né? O que está acontecendo agora de mais novo e o que vai ser essa música que você vai ouvir daqui para frente. E a outra, que é super importante, é a motivação. Né? Então, assim, São Paulo serve muito para motivar as pessoas a continuarem investindo na carreira, em parcerias, em novos negócios. Né? Por isso que ela acontece em dezembro, porque a gente até fala que ela é a festa de final do ano da música. Porque a gente vai lá, encontra os amigos, toma uma cerveja junto, comemora, né, o que aconteceu durante o ano e planeja o ano seguinte, se enche de energia de novo, né, e de empolgação e tal. E aí a gente começa o ano muito melhor. Ela serve muito para isso mesmo. Esse clima de celebração, né? Muito Não nítido tem, lá. exatamente. Né? E eu acho que esse clima é que, às vezes, os artistas e os produtores ficam muito dentro dos seus fazeres, isolados e, às vezes, angustiados também. Né? A gente já vinha de uma crise séria, né, econômica no Brasil, então acho que as pessoas estavam... E quando elas chegam lá, elas veem uma celebração da música, né? Isso realmente traz um estímulo, assim, isso é nítido. Nos shows, nos encontros, na circulação das pessoas, isso é bem claro. E isso assim, é o mais difícil de você transferir, né, adaptar para o digital. Né? O resto, tudo é mais fácil, mas esse aí é o ponto mais difícil, mas a gente vai tentar. Pensando nesses pontos, a gente desenhou, né, uma edição da Sim São Paulo para este ano que passa muito pela ideia de, já que a gente não pode se ver pessoalmente, fazer um evento físico, vamos aproveitar então da melhor forma o que o digital tem para oferecer, né? Então, quando você faz um evento físico, por exemplo, você tem que ter um espaço físico que você está muitas vezes alugando, aquilo custa dinheiro, ou as pessoas viajam para participar e elas não podem ficar o mês inteiro, elas têm que ficar alguns dias ali, né? Ou tem custo para trazer elas para cá, ou elas têm custo para vir para cá. Então, no digital você não tem nada disso, você não tem limite de sala, você não tem limite de tempo, você não tem custo de logística, você muitas vezes não tem não tem limite de espaço. Então, numa sala onde toca uma banda para 300 pessoas, no virtual dá para tocar para 3.000 pessoas, 30.000 pessoas. Você nunca sabe quantas pessoas vão aparecer. Né? Então, a gente falou, vamos focar no que é importante para Sim São Paulo e manter, e vamos aproveitar as oportunidades do digital, porque a gente não dá para a gente ficar chorando, né, o que está acontecendo e se lamentar de não poder fazer uma 8ª edição no Memorial da América Latina. Vamos fazer a melhor edição que a gente puder e vamos fazer algo novo, aproveitando tudo isso dentro do digital. Aí veio o plano D. 3 coisas bem importantes. Primeira delas, um portal de notícias e conteúdo. Já que a gente é tão forte em conteúdo, vamos ampliar isso. Vamos fazer podcast, vamos fazer conteúdo em vídeo, vamos fazer conteúdo em texto num portal, conteúdo diário que a gente possa dividir com o mercado e conteúdo gratuito. Né? Então, esse portal vai ser inaugurado, vai ser lançado agora dia 17 de agosto. Tá? Então, daqui a pouco estamos aí com um portal novo de conteúdo. Uma semana depois, no dia 24 de agosto, a gente lança a Sim Community, que é uma comunidade online para assinantes. Tá? Então, enquanto o portal é completamente gratuito, essa Sim Community vai ser paga, mas por um valor bem acessível, cerca de R$15 por mês para você participar. Para quem está fora, vai ficar, sei lá, $3 por mês.
Então, a gente acha até que a gente vai ampliar muito o público internacional dentro dessa comunidade. Vai ser uma comunidade da música, que você pode fazer parte, e lá você pode se conectar com todo mundo que está lá dentro, né? Então, assim, conversar sobre novas parcerias, fazer negócios ali o ano inteiro, não precisa ser só durante o evento. Fazer reuniões, a gente vai ter conteúdo exclusivo, conteúdo premium para esses assinantes durante o ano todo. Vai ter palestras, vai ter reuniões, vai ter várias atividades também semanais ali para quem é membro dessa comunidade, tá? E aí, chegando no evento, ao invés de a gente fazer um evento de 5 dias em dezembro, a gente transformou a Semana Internacional na Quarentena Internacional. Ele vai durar 34 dias. Né? Então, incrível. quase 40 dias. Essa é a maior conferência mais longa da história, né? Vai. Mas aí a gente pode aproveitar algumas coisas, tipo, algumas conferências internacionais vão acontecer durante esse tempo. O que a gente está fazendo? Conectando com elas para trocar conteúdo. Que bacana. A gente pode estar junto. Então, assim, já falamos, por exemplo, com o Indie Week do Canadá. Eles vão fazer showcase lá, a gente vai transmitir aqui. A gente vai fazer showcase brasileiro aqui e transmitir lá. Então, vamos ampliar, né, o alcance do conteúdo deles e o nosso para os 2 territórios. Na verdade, assim, para os 2 territórios, porque a comunicação vai estar nesses 2 territórios. Mas, assim, na verdade, não existe território no digital, né? O território é quem tem uma conexão em qualquer lugar do mundo. Então, a gente vai começar o evento dia 3 de novembro e vai terminar dia 6 de dezembro. E aí, você, além de aproveitar esses eventos que estão no meio, a gente vai tentar, na verdade, tentar não. Em novembro, a gente não vai ter programação simultânea, né? Que era a maior reclamação boa sobre assim São Paulo, né? Que é uma programação tão bacana que todo mundo quer ver tudo, mas não dá, porque é tudo simultâneo, uma coisa acontecendo junto com a outra, então é impossível você ver tudo. Mas agora, se você tiver empolgadaço e quiser ver tudo, você pode ver tudo. Então, em novembro, a gente vai ter 3 faixas de horários de conferência, né? Às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite. Você pode acompanhar tudo. Ou você pode adaptar para a sua agenda, encaixar na sua agenda da melhor forma. Então, assim, essa quarentena é muito cruel, por exemplo, para as mulheres que têm filhos. Exatamente. Né? Então, se você é mulher... Várias rotinas. Então, assim, você vai ter tempo de se organizar e conseguir parar 1, 2 horas por dia para acompanhar assim, em São Paulo, no assunto que mais te interessa, vai. Porque se fosse tudo junto, você ia perder muita coisa. Então, a gente está tentando pensar em todos os tipos de família, de profissionais e de casas que tem por aí, que é onde assim São Paulo vai chegar, né, para que todo mundo possa participar da melhor forma possível. Isso é em novembro. Durante os finais de semana de novembro, a gente vai fazer os shows da programação colaborativa. Aquela programação que era nas casas o ano passado, que era a programação noturna, que é feita em conjunto com o mercado. Inclusive, a gente tinha a Noite Britânica, que era um sucesso no Jazz no Fundo. Sucesso, né? No Jazz nos Fundos. Era não, vai voltar. Ano que vem a gente vai ter de volta. Mas era incrível, assim, foi incrível. Cada ano melhor. Pode acontecer no final de semana, tá? Na plataforma da Sim São Paulo. E aí a gente vai ter uma base em São Paulo para gravação e transmissão desse conteúdo. Se você quiser... Isso. Se você quiser ir até... A gente está chamando de Casa Sim. Né? Se você quiser ir lá e gravar, a gente transmite. Tem todo o equipamento lá. Mas se você não quiser sair do seu país ou da sua cidade, você pode fazer da onde você estiver e transmitir para a gente. Então, isso também possibilita que muito mais gente no Brasil inteiro e no mundo inteiro participe. Né? O Reino Unido sempre vem com 3, 4 bandas todos os anos. Se quiser, dessa vez, dá para participar com 20, porque não precisa sair da sua cidade. Né? Palestrantes britânicos, pode ser vários, é só sugerir para a gente encaixa na programação. Porque não precisa deslocar, a gente não precisa nem do apoio né, dos parceiros e nem da nossa verba, a gente só organiza o conteúdo.
Então, assim, vamos aproveitar o digital, né, para ampliar e para melhorar o que a gente tem a oferecer. Isso é em novembro. Em dezembro, a gente vai ter um pouco de programação simultânea, mas aí é mais programação artística. Então, a gente vai ter os showcases, que é aquele que as bandas se inscrevem, né, no site. Sim. As inscrições abrem dia 17 de agosto. Você se inscreve e aí, mesma coisa, quer tocar na nossa casa, com nossa estrutura, nossa transmissão, pode ir lá. Se não quer sair da sua cidade, pode escolher uma casa de show parceira, vai lá, grava e transmite. Não precisa ter público, faz como for possível, segundo o protocolo da sua cidade, né? E transmite pra gente. Esses são os showcases que vão acontecer dia 2, 3, 4 e 5 de dezembro. Nesses dias também a gente vai ter os coquetéis de networking, que eram aqueles que a gente fazia no Jardim Suspenso. Sim. E não vai ter o coquetel, né? Infelizmente. Mas a gente vai garantir o que o coquetel de networking garantia, que eram os compradores e algumas pessoas-chave do mercado assistindo o show de quem estava lá tocando, assistindo showcases. Né? Então, a gente vai garantir isso para os parceiros de uma forma bem segura e certa. A gente vai ter também nesses dias os pitches de startup, de festival e de artista. E a gente vai ter uma palestra por dia com alguma pessoa mais... alguma pessoa grande do mercado, ou artista, alguma celebridade. Vão ser palestras especiais. Além disso, a gente ainda tem o prêmio, sim, que vai ser nessa semana, né? A premiação vai continuar. E vai ser também uma transmissão ao vivo, sem público. A gente vai fazer um evento de encerramento no dia 6 de dezembro, que é o último dia, que vai ser uma live aberta com algum artista também um pouco mais conhecido. Saiu o meu. Tá? E eu acho que o resumo é isso. Tem uma interferência. Tem uma interferência, gente. No e-mail. Regina Xavier. Acho que alguém abriu o microfone aí. Fora isso, a gente ainda está... o DataSim está trabalhando, né? Nos últimos anos a gente fez pesquisas importantes, tipo o de espaços para música ao vivo em São Paulo. E a gente chegou em números também bem grandes, né? Que os 86 espaços que a gente pesquisou, que responderam à pesquisa, né? A gente chegou num valor que eles movimentam por ano quase 200 milhões, né? Só esses 86 espaços. Então, você imagina toda a música ao vivo de São Paulo e do Brasil, né? O número que é isso. Eles geram geram 25 postos de trabalho em média, cada um. E são mais de 10 mil atrações por mês em São Paulo. E aí, tudo isso teve que parar de uma hora para outra. Né? O DataSim também fez uma pesquisa sobre as mulheres no mercado da música no Brasil. Tá tudo lá em datasim.info, né? Não vou entrar nesses detalhes. E fez essa pesquisa do impacto do Covid, né? E acho que para resumir é isso. Não sei se eu já bati meu... última coisa. A gente tem também um núcleo que chama Sim Transforma, que é Sim, claro. uma conexão com a periferia de São Paulo. Isso deve ser ampliado também para outras comunidades, enfim, outros públicos, né, de profissionais e artistas em formação. Um programa de mentoria, né? Com atividades que agora estão online, né? Vão para o online, né? Exatamente. Até o ano passado a gente ia uma vez por mês para uma periferia, né, em parceria com as fábricas de cultura. Então, a gente ocupava uma fábrica de cultura com programação de palestra, debate e mentoria. Agora, a gente está fazendo os vídeos, né, os vídeos que estão no YouTube da Sim São Paulo, né, que é youtube.com/Sim São Paulo, que são os vídeos sobre possibilidades de carreiras no mundo da música, né? Que é essa perspectiva que a gente quer levar, a perspectiva de carreira e de vida que a gente quer levar para as periferias, para os jovens da periferia. E aí a gente termina o mês com as mentorias, que fica o dia inteiro com os nossos consultores dando mentoria para quem se inscreve.
Uf, A gente podia aproveitar as vantagens que a gente acabou de falar do online, do digital, e de repente fazer um cruzamento da mentoria da She Grows com o Sim Transforma, né? Trazer essa super. Para mim, contribuição fechou. da rede da She Said So, né? Para as periferias de São Paulo e também levando os aprendizados daqui para lá. Eu acho que essa interseção, aproveitando, né, que a gente está nesse momento, que o digital está facilitando esses encontros, pode ser ótimo, né? Inclusive, um dos projetos mais legais que eu participei na vida foi o ASA. Mesmo, assim. Tipo, eu passei um dia lá com as meninas, dei um workshop sobre apresentação e sobre pitch, né? Sobre o pitching, né, do primeiro ano, né? Foi muito legal, uma experiência incrível e é isso, tá? A Andrea está super convidada para se juntar a gente aqui. Olha aí, Andréia. Maravilhoso, tá ótimo. Fechou, olha aí, né? Deu um ok. Acho que é isso. Legal. Então, acho que a gente, bom, feita essa primeira rodada, né, das apresentações dos projetos, das ações, das atividades, a gente passa agora para as perguntas, né, do público. Eu estou vendo aqui que já tem algumas perguntas que estão chegando aqui pelo chat, mas eu queria fazer, antes de passar para as perguntas do público, primeiro agradecer a presença de todo mundo, voltar, como a gente vai ter as respostas em inglês também agora da Andrea, voltar a mencionar que a gente tem o recurso da tradução simultânea, que está num íconezinho que é um globo terrestre no pé da tela do Zoom. Você pode ativar isso se você quiser ouvir a tradução simultânea em português, ou em inglês também, ou não ouvir tradução nenhuma, é só deixar em off. E a gente tem também a tradução em Libras da Tereza Cristina, maravilhosa, com a gente. E também agradecer algumas presenças aqui. A gente tem gente de São Paulo, tem gente aqui do Rio também, pessoal que eu estou vendo aqui. Tem o nosso querido Douglas, que acabou de nos deixar lá no British Council, nosso estagiário incrível, que esteve com a gente em São Paulo, Fabi, Andrea conhece bem. A gente tem o Michael Duffy também, lá no Reino Unido, que é o meu colega que cuida dos projetos de música do British Council para as Américas. Então, a gente trabalha junto no ASA, em outros programas. Obrigado. A Cristina Becker também está aqui, todo o pessoal do Futuro. Zélia, que é do ASA, maravilha. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente falou de como a arte, né, antecipa tendências e aponta direções e caminhos, né, e como esse potencial criativo da arte se manifestou agora nesse momento de adversidade. E o que vocês acham disso tudo que a gente viu, que a gente comentou aqui, que está surgindo? O que vocês acham que vai ficar, né, para o mercado, ou no consumo de música? E que outras inovações vocês acham, pela análise de vocês do segmento, ainda estão por vir, ainda podem vir para a gente? Que apontamentos vocês acham? Quem quer começar? Quer manter a ordem alfabética? Quer começar, André? Vamos, isso. Dá um respiro para a Fabi, né? A quick word to say thank you to Fabiana. Primeiro eu queria agradecer a Fabiana. Eu mal posso esperar de estar conectada com vocês em breve. Em termos de mudanças que aconteceram agora, que eu acho que vão continuar para além da pandemia, eu acho que essa mudança para o digital é algo que a gente vai abraçar, sim. Abraçar mais do que nunca. A gente vai ter que descobrir maneiras de monetizar para que a gente possa usar os drives de mercado, para que a gente possa levar os negócios adiante. Eu acho que há artistas que eles estão sempre olhando as mídias sociais como uma maneira de ter mais seguidores, mais participação, e assim eles conseguem mais participações em festivais e assim por diante. E eu acho que agora, com as plataformas como a Patreon ou Mighty Networks, que empoderam os criadores para monetizarem diretamente dos seus seguidores, eu acho que isso é algo que vai ficar para além dessa crise.
Eu estou muito impressionada com a evolução do Patreon e como é que eles adaptaram o seu produto nos anos recentes para empoderar qualquer criador. Temos visto cada vez artistas musicais que tinham problemas para pedir doações diretamente, e agora com o Patreon e com plataformas como essa, não tem mais esse problema com os artistas. Eles agora são capazes de ter controle do seu dinheiro. E eles são pagos instantaneamente a partir dessa plataforma. Então, acho que é uma tendência muito interessante. Eu acho que a gente vai ver, por exemplo, o Spotify com o seu recurso de doação. Por exemplo, uma plataforma com Patreon que tem toda essa cultura de inscrições, de assinaturas, que está construída dentro da sua plataforma e é diferente do Spotify, que o botão de doação faz essencialmente a mesma coisa, mas no Patreon eles introduzem esse elemento de, digamos assim, eu não sei como dizer, acho que alguns artistas se sentem mal, porque parece que eles estão querendo vender a sua arte de uma maneira mais mesquinha, mas seria interessante ver como é que vai ser a centralidade do artista baseado nisso. E com as tendências que estão cada vez maiores de você estar saindo da gravadora diretamente para os distribuidores que oferecem aos artistas as mesmas vantagens, mas eles mantêm seus direitos de autor. Então, já havia essa tendência de empoderar os artistas, permitir que eles mantivessem a propriedade do seu próprio trabalho artístico. E agora isso está sendo cada vez mais ampliado com a pandemia. E a outra coisa que eu acho que é um pouco óbvio até, que o Rafael até cobriu na introdução, seria a gamificação da música e as interseções das indústrias diferentes que nunca se falaram antes. Então, o que foi feito com Fortnite não foi algo novo, já aconteceu antes. Já teve outros artistas fazendo isso antes do Fortnite, mas a pandemia abriu as portas para que outros artistas pudessem colaborar com gamers, com realidade virtual, com casas de produção, e quem sabe que a gente vai ver maneiras cada vez mais interessantes de apoiar a música, colocar música de outras maneiras em filmes. Eu acho que a gamificação e a interação entre a indústria de música e outros setores, outras indústrias, vai ser algo muito interessante de se observar. Exato, obrigado, André. A gente percebe que o Patreon, só para quem não conhece, é uma ferramenta de financiamento coletivo, mas mais permanente, né, em que você pode doar constantemente para o seu artista para que ele tenha uma fonte de renda vinda dos fãs, ou por mês, né, de acordo com o contrato que você tiver, mas você não financia um projeto ou uma iniciativa como geralmente é feito, você financia o trabalho e a carreira desse artista a longo prazo. Então, só para contextualizar um pouco. Fabi? Eu acho que é isso, pegando o gancho do que a Andrea estava falando, esses novos formatos, né, de você ter uma experiência de musical, uma experiência do ao vivo, eu acho que acho que a gente só vai se surpreender daqui para frente com elas, assim, vão vir coisas, acredito que vão vir coisas bem brilhantes. Essas experiências que a gente teve, das mais interessantes para mim são aquelas que fogem um pouco da realidade, né? Então, já que você está num ambiente digital, que você pode inventar mil coisas, tipo o Travis Scott no Fortnite, era bem realidade fantástica ali. Exato. Então, assim, é bem mais interessante para mim, né? No meu entendimento, do que o Tomorrowland, que tentava simular um evento físico.
também foi bonito, também foi incrível, tal. Uma das coisas que me preocupa no futuro é essa, também que ela citou, essa talvez diminuição do valor do conteúdo que está online, né, do valor financeiro do conteúdo online para o conteúdo físico. Então, Tomorrowland custou, sei lá, 20 euros. 12 né? euros. Normalmente, 20 euros então, 2 dias, né? por aí. Exato. E normalmente é muito mais caro, né, para você ir no evento. Claro, tem, assim, é outro tipo de experiência, tal, mas assim, se você for pensar em conteúdo que você está recebendo, talvez no digital, você está recebendo mais conteúdo, que dá tempo de você ver mais coisas. Só que custa muito mais barato, porque ainda tem essa concepção que no digital as coisas precisam ser mais baratas. Mais barato. Assim, São Paulo vai manter o valor da ProBed. A gente vai dar opções de acesso que são mais acessíveis, né, para os conteúdos, mas quem quiser a ProBed para ver tudo, a credencial que é o full ticket, é o mesmo valor do físico, para a gente manter esse conceito de que o que vale é a conexão, é o conteúdo, e o evento é igual, ele só está em outro ambiente. Exato, você está entregando a mesma coisa, como você falou, né? Os pilares ali de entregas dessa São pilares, Paulo. exatamente. Assim, porque se a gente desvalorizar a música no ambiente digital, a gente vai por um caminho muito perigoso para a indústria. Né? E não só para a indústria, mas para a percepção do valor da música na cabeça do público em geral. A gente já vive num país onde a cultura está sendo diminuída, né, cada vez mais, porque cultura é uma ferramenta de contestação, de reflexão e tal. Então, assim, governo não gosta disso, né? Principalmente esse desgoverno que a gente tem no momento. Não é legal diminuir a música mais ainda na cabeça das pessoas, né? O valor dela. Não, então, deixar presente, né, o valor da música. Exatamente. E acho que isso é uma construção, né? Isso é uma construção, perdão. Eu acho que esse movimento que vem, que, como eu falei, a gente se acostumou a consumir as lives de graça num primeiro momento em que foi uma saída, uma solução para... Emergencial, tudo bem. E agora acho que tem que ter essa construção de entendimento, de percepção de valor e tal, concordo plenamente. Exatamente. Mesmo porque antes um artista, se ele tiver que continuar fazendo shows no digital por algum tempo, né? Antes o que ele fazia era uma turnê, ele ia de cidade em cidade, então assim, juntando cachês, né, para ter aquele rendimento durante o mês. Uma live, você não vai conseguir fazer uma turnê de live, não existe isso, né? Uma live é mundial, é para quem tem uma conexão. Então assim, você vai fazer uma live, né, no mesmo período que você faria, sei lá, 20 shows. Então, assim, precisa tomar cuidado com esse tipo de modelo de negócio que vem por aí. As lives precisam ser melhoradas, precisam ser patrocinadas, a comunicação do patrocinador precisa melhorar dentro da live. Não pode ser, na minha opinião, aquilo que a gente viu nos sertanejos, né, com cerveja e tal. Acho invasivo, acho de mau gosto, isso é a minha opinião. Alguns episódios polêmicos aí, né? Não acho legal. Acho que tem jeitos bem interessantes de fazer, onde todo mundo ganha, né? Inclusive as marcas. E eu acho que tem outros modelos também que vão surgir. A gente montou um conselho internacional para assim, São Paulo. A gente já tem um conselho consultivo no Brasil, né, já desde 2015, e agora a gente montou um conselho consultivo internacional, justamente porque o digital nos permite ampliar o público para o internacional. E dentro desse conselho vem um exemplo do que já está acontecendo, acho que na Suíça, não lembro, eu não estou com medo de confundir o consultor, mas acho que era na Suíça, que está acontecendo, ele é um agente de bandas, e ele está vendendo shows na casa dos fãs. Então, o artista vai até a casa, porque lá o protocolo é shows até 20 pessoas, sei lá, eventos até 20 pessoas permitido. Então, eles estão vendendo muitos shows por um valor menor dentro da casa do fã. Uau! Que é um modelo que, beleza, pode ser que funcione, né? Os drive-ins, eu também não acho legal, espero que não funcione. Porque é não é nada democrático, né? Assim, você precisa ter carro, você precisa ter dinheiro para comprar um ingresso caro para ter uma experiência
que seria melhor, acho que em casa na internet, pagando um pouco menos, né? E pagando um valor justo para o artista, muito mais gente participando, enfim. Não gosto dos drive-ins. E aí vem várias outras discussões de futuro, assim, por exemplo, monetização, né, que a gente está falando. Tem esse papo de novas moedas virtuais, né? O WhatsApp está falando disso, como é que vai monetizar conteúdo e tal. Existem papos de moedas sociais que fazem trocas e que, enfim, tem vários movimentos nesse sentido, né? Outra coisa então, nessa quarentena, a gente pôde ver que a música, ela serve muito para elevar os espíritos, né? Foi assim que a gente, os ânimos, enfim, Exato. Saúde mental, né? Saúde mental, música é saúde mental, assim como qualquer produção cultural. Então, assim, como é que você vai diminuir uma coisa, né, na cabeça das pessoas que se provou agora que é fundamental para a sobrevivência, né? Então, se a gente está falando de futuro, temos que falar de sobrevivência. Isso passa por saúde mental. Música ajuda muito nisso, já tem pesquisa que mostra isso, está provado. Exato. E a gente provou na prática agora, né? Que se não fosse a produção cultural, muitas das pessoas teriam enlouquecido. Outras coisas que a gente precisa, né, rapidamente, que a gente precisa pensar agora eu vou falar um pouco focado em Brasil, né? Que eu não posso deixar de falar. Por favor, claro. Organização de setores. Né? A gente percebeu também com essa crise que a música não está organizada. Então, a gente não tem representatividade, né? Para lutar numas horas dessas. A pesquisa apontou muito isso, né? A baixa adesão a entidades de representatividade. Menos de 30% das pessoas que responderam a pesquisa estão associadas a alguma organização que represente a classe. E das organizações citadas por essas pessoas, metade não é organização de classe. Uhum. Não é. É o que a pessoa acha que é, mas não é. Né? Então, praticamente nem nada, né? Nada. Então, a gente viu que alguns países, durante a pandemia, durante a quarentena, o setor cultural teve resposta rápida, né? Porque é o primeiro que para, então a resposta deveria ser mais rápida, para não deixar o setor falir e os artistas morrerem de fome, né? No Brasil, isso demorou demais. Até que a sociedade se movimentou e conseguiu a lei Aldir Blanc, que agora ninguém sabe como vai acontecer na prática, né? Mas ela está aprovada, tem 3 meses para distribuir esse dinheiro. Agora, como vai acontecer? Não sabemos ainda. Então, precisamos nos organizar para não passar mais por isso. A gente precisa também proteger o mercado independente, né? Num momento de crise, os grandes têm mais chance de sobreviver, né? Eles têm mais estrutura para isso. Agora, os menores, os iniciantes, os emergentes, digo, artista, profissional, empresas, elas podem quebrar e nunca mais voltar, porque é uma crise muito séria, muito pesada. Né? Das casas que a gente entrevistou ali em 2018, das 86 que responderam, eu aposto com vocês que metade não vai voltar, não vai conseguir voltar. Né? Ainda mais sabendo que os protocolos aqui no Brasil estão indicando que evento com mais de, sei lá, 200, 300 pessoas é só para o meio do ano que vem. Uau. Né? Se for seguir o protocolo, por exemplo, uma casa como o Cine Joia, que é para 1.500 pessoas, vai ter que abrir para 80 pessoas. E isso não sustenta nada, isso vai quebrar todo mundo. Exato. E vai fragilizar ainda mais as relações de trabalho, né? Porque a casa não vai conseguir formalizar esses funcionários. Isso. Então, acho que é um problema sério. Eu acho que esse auxílio emergencial que a Lei Aldir Blanc vai trazer especificamente para casas de show, né, centros culturais, é um alento, mas eu tenho minhas dúvidas se ela reverte essa situação, né, desse fechamento em massa que você está prevendo. É muito importante, é de fato necessário, mas eu acho que a gente precisa pensar realmente em outras estratégias para que essa cadeia toda da música se mantenha, não quebre, né? Porque foi como você falou, hoje é uma crise no setor
de música ao vivo, mas que vai impactar o mercado fonográfico, né? Que vai impactar toda a cadeia da música, né? E num mercado que já é informal, né? A própria pesquisa da São Paulo mostrou isso. O mercado da música é informal, né? Feito de relações de freelas, né? É muito baixa o percentual de pessoas formalizadas nos seus empregos. Então, eu acho que essa cadeia tem que estar muito preparada e tem que se aproveitar esse momento para criar uma estrutura, uma cadeia mais consistente mesmo, né? Exatamente. De Exatamente. E o último ponto é o ponto que eu considero mais importante, que é a humanização das coisas, né? Acho que também essa experiência fez a gente entender que a gente é muito frágil, né? E a gente precisa se organizar como comunidade, como grupo, para se proteger, assim, de alguma forma. Acho que a arte e a música têm uma função muito importante nisso, né? Potencial, né, de um outro tipo de aglomeração, né, de agregação, assim, né, muito forte. E de consciência, né? Assim, tipo, não tem mais espaço para racismo, não tem mais espaço para homofobia, não faz mais sentido. Essa discussão já era para ter passado, mas a gente ainda está nela em 2020. Né? Não tem mais espaço para não se discutir, para não mudar a questão do clima. Tipo, a Terra é redonda, não tem discussão, entendeu? Então tem certas coisas assim que é urgente, né? Tipo, a gente precisa botar o pé no chão e falar, não tem futuro se a gente não falar de humanização. A gente está num ambiente digital agora para lembrar mais ainda o quanto a gente é humano. Foi um vírus que botou a gente aqui, um vírus que ataca nosso sistema humano. Então, se a gente não mudar agora, não tem futuro. Assim, isso, para mim, é a questão mais urgente. Não adianta a gente falar de mercado, de novas moedas, de lives, de nada. Assim. A gente precisa pensar no futuro. Então, assim, tudo que a São Paulo puder fazer para mudar essa chavinha na cabeça das pessoas, a gente vai fazer este ano. E já começaram no ano passado a discussão, como você mencionou, já era essa, né? De como a música pode contribuir para transformar o mundo, né? O mundo. Isso é sem dúvida. Esse processo de conscientização, ele é assim, emergencial, né? Não tem como a gente seguir em frente se não passar por esse portão. Exatamente. Eu vou seguir aqui, a gente tem algumas perguntas. A gente está avançado no tempo, mas é uma pergunta que foi direcionada à Fabi, mas que eu acho que a Andrea também pode contribuir muito pela experiência dela, do que ela vê dentro da comunidade da X-Sedson, que é nesse sentido de, a pergunta é essa, nesse sentido de articulação e parceria que você mencionou, Fabi, antes na sua apresentação, vocês poderiam falar um pouco de como os festivais de música independente estão se organizando? Como é que vocês estão vendo esse cenário de festivais de música independente, a partir da experiência de vocês, relações com marcas, com patrocinadores, migração para o digital, a relação com os artistas também, com o público? O que vocês podem trazer? Andrea, você quer começar? Vamos manter a ordem alfabética? Que está no mudo. Hi, can you hear me now? Vocês conseguem me ouvir agora? Ok. A pergunta foi como as parcerias com marcas e os patrocinadores estão acontecendo nos eventos independentes online, certo? Eu entendi certinho a pergunta? Como essa relação de parceria, de relação com marcas, pelo menos pelo que eu entendi da pergunta, como os organizadores de eventos de música independente estão partindo daí para organizar esses eventos, né? Migrando, provavelmente, essa tinha a ver com a pergunta, migrando para o ambiente virtual e online. Got it. Entendi. Primeiro, eu acho que a primeira reação a partir da pandemia, pelo que eu pude ver, foi que muito do orçamento do mercado foi cortado. O orçamento que iria ser alocado a um evento, ele não existe mais.
para a maioria dos patrocinadores que tipicamente investiam nesse tipo de atividades, nesse tipo de marketing. E agora, mais recentemente, muitas empresas que estavam nativas digitalmente, elas continuam a florescer, continuam a se expandir. O crescimento delas cresceu como resultado da crise, porque mais pessoas estão passando tempo online. O Zoom é um exemplo perfeito disso, o TikTok. Apesar do perigo, do risco, que é ser banido dos Estados Unidos, outros países cresceram exponencialmente por causa disso, por causa dessas plataformas. Agora, as plataformas têm os recursos para investir nos projetos de marketing que vão continuar a criar mais crescimento para aquela plataforma. O interessante é ver que o mercado ainda continua mais ou menos o mesmo em termos de investimento e as marcas continuam investindo em marketing. Eles agora têm o que se chamam de micro-influenciadores. A Fabiana já falou disso na resposta dela mais cedo. E, por um lado, não existe mais espaço para racismo ou qualquer tipo de discriminação. Qualquer marca que não entende isso, que não se alinha com as estratégias de marketing para refletir que eles apoiam esse movimento, ou faz isso de maneira bastante superficial, coloca só no Instagram um postzinho dizendo que vidas negras importam, mas na verdade você está olhando ali para a empresa e 100% são pessoas brancas. As empresas não vão mais se safar, não vão mais conseguir arrumar desculpa. Tem muito mais oportunidade para coletivos como a She Said So e para artistas independentes conseguirem ter acesso a esses mercados e esses orçamentos, esse marketing, que no início eram só para superestrelas, né? Ou grandes influenciadores das redes sociais. Essa é uma tendência crescente. Primeiro de tudo, mais pessoas estão cada vez mais atraídas pelas comunidades e agora as pessoas estão tentando construir o seu modelo de negócios como comunidade, se vendo como a sua própria comunidade. Sim, São Paulo mesmo falou aí de criar uma comunidade. Não existe só o conceito de ser fã ou ser só plateia. Agora, todos estão com esse entendimento de que somos todos seres humanos com muitas características complexas, com pensamentos complexos, e a marca, para continuar fiel, ela tem que demonstrar lealdade, construir essa comunidade, mostrar autenticidade, investindo em projetos que realmente importam, especialmente durante essa crise. Qualquer marca que dá dinheiro para Kendall Jenner ou para Kim Kardashian agora, ao invés de fazer isso, vai para um coletivo como Asa ou o She Said So. Se eles continuarem investindo nessas grandes influenciadoras, eles vão perder clientes, vão perder admiradores. E isso é a mesma coisa que acontece com artistas e festivais que capitalizam em cima disso. Essa obsessão com celebridades e ter um grande número de seguidores nas redes sociais só por ter seguidores é uma coisa que as marcas precisam mudar, precisam se adaptar para ter mais microatividades, microprojetos. Obrigado, André. Fabi? Eu concordo 100% com ela, 100%. Assim. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande agora das marcas em se associar com mensagens
que fazem sentido, né, para o futuro e para toda essa discussão que a gente está tendo, assim. O exemplo das lives dos sertanejos, assim. Então, assim, grande parte dos sertanejos, em primeiro lugar, é bolsonarista. Desculpa, mas assim, eu nunca mais bebo aquela cerveja, né? Porque já não era boa antes. Daí vai se associar com uma mensagem de, assim, primeiro, né, uma produção que tem questões sociais muito fortes, que eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, que tem um apoio declarado, né, a uma pessoa racista, que está tratando a pandemia dessa forma, enfim, uma pessoa, não sei nem como definir, não tem como dar certo, sabe? Eu acho que em algum momento, logo, vai pagar esse preço. E a gente precisa entender também que na internet a comunicação entre marca e público é muito, muito direta, né, ali com o artista. Num festival, as marcas estão associadas ao cenário, né, à experiência. Então, assim, é mais difícil você se fazer perceber, eu acho. Né? Tem muita gente que passa por um festival sem saber nem quem está tocando. Imagina notar as marcas. Com a marca, né? Vai pela experiência, vai pelos amigos, vai por outras coisas. Na internet, não tem muito isso. Né? Você abriu para ver um show, um festival, você está vendo aquilo. Né? O que te distrai é o seu ambiente. Mas você está diretamente focado ali com aquela mensagem. Então, tem que ser passada uma mensagem de uma forma interessante, né? De achar Isso. modelos que funcionem pro digital, né? Não é tentar importar e tal. Exatamente. Tentar entender esse formato, o que funciona para esse modelo, né? E a conexão com o conteúdo que está sendo dado é super importante. Sobre os festivais, eu acho que assim, a gente está vendo agora a importância das marcas também na música, né? Então, festivais que têm nomes fortes, marcas fortes e um público fiel, consolidado, né? Que não seja nada descartável, efêmero, só para ganhar dinheiro, né? Mas que tenha, sim, uma proposta cultural, que dê vozes a várias... enfim, tipos de pessoas, locais, gêneros e tal, eles conseguem construir uma marca mais forte e aí, em qualquer ambiente que eles estejam, eles conseguem trabalhar. Eu sempre dou o exemplo, por exemplo, do Festival Bananada, que eu acho que é isso, tinha uma marca forte, né, consegue falar com todos os públicos. E aí, na hora que aconteceu tudo isso, cancelou a programação física e fez um evento virtual e várias ações virtuais, super sucesso. Uma das oportunidades é ampliar público, porque no físico você tem as limitações, né? Então, no físico, onde você coloca 20 mil pessoas, no digital você pode colocar 60, 80. Você fala com outras plateias, né? Você diversifica o seu público, né? E com isso você também pode acabar diversificando marcas, né? Aproximações com outros tipos de marcas, né? Porque o perfil do seu festival se amplia, né? Ótimo, ótimo. Nossa, muitos aprendizados aqui, muitas trocas. A gente está um pouco avançado na hora. Eu estou preocupado que o Fabi tem o Luiz ali. Meu bebê já está super reclamando, mas está tão legal, está tudo certo. A gente tem algumas perguntas aqui que eu estou lendo e que a gente já respondeu no decorrer do nosso papo sobre diversidade, representatividade a gente falou, né? Sobre estrutura, relações com marcas a gente acabou de falar aqui. Mas a gente está com um tempo bastante avançado, então eu queria já encaminhar para o final e deixar, então, abrir para vocês fazerem um último comentário, fazer um encerramento, uma despedida e para a gente já se despedindo. Andrea, quer começar? Thank you so much. Sim, muito obrigado. Tem muito mais que pode ser dito, né, e discutido.
última palavra que eu gostaria de falar para vocês é que eu sei que parece muito assustador, e é muito assustador esse momento para todo mundo envolvido no setor cultural. Especialmente agora que você está num país cuja liderança, cujo governo dá um mau exemplo em tempos de crise. Eu estou nos Estados Unidos agora e a gente tem uma situação bastante similar. O Trump e o Bolsonaro são basicamente a mesma pessoa. E é difícil continuar positivo e otimista quando a gente enfrenta essas realidades que impactam a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu estou confiante de coração no fato de que esse tempo de crise vai fornecer oportunidades de crescimento, de mudança, de um jeito tão acelerado que seria impossível numa situação normal. E a gente viu isso com o movimento do Vidas Negras Importam, o Black Lives Matter. E no contexto da pandemia, quem sabe o que mais vai ser acelerado, o que mais vai ser tão poderoso. E vai continuar assim, não só o Vidas Negras Importam enquanto os protestantes estavam nas ruas lá protestando, mas a gente está vendo Vidas Negras Importam em várias outras esferas, né? Com a indústria musical apoiando os influenciadores. E eu estou confiante que mais mudanças desse tipo estão prestes a acontecer, ou estão acontecendo já. Sempre fica escuro antes do sol nascer, né? Vamos ficar otimista, vamos continuar e ver isso como uma nova oportunidade. Vamos continuar a ter confiança no futuro. Vamos lá. Maravilha. Obrigado, Andréa. Fabi, agora veio. Agora foi. É bem isso, assim, eu costumo dizer, né, vamos fazer desse limão uma bela gin tônica, né, com um gin inglês super bom e tal. Vamos tentar ir por esse caminho, não tem muito o que fazer. Eu acho que sim, que em momentos de crise dessa forma, né, desse jeito, como essa que a gente está vivendo, ideias inovadoras, ideias brilhantes acabam surgindo, né? Que vão mudar. Então, assim, na crise do começo dos anos 2000 ali, a gente foi por causa dela que a gente chegou nos modelos digitais que a gente tem hoje, né? As plataformas digitais, enfim, novos modelos de negócio, ferramentas e tudo isso. Dessa vez eu acho que é isso, assim, eu estou muito ansiosa para ver o que o futuro vai trazer para a gente de ideia brilhante. Acho que em eventos como assim, São Paulo e conferências, e eventos que juntam muitas pessoas das indústrias criativas e mentes brilhantes, assim, eu acho que são eventos que têm muita possibilidade de gerarem essas ideias, né? Esses novos caminhos, essas ideias. Então, assim, participem desses eventos da forma que for possível. Apoiem não só esses eventos, mas toda a cultura. Não peça seu ingresso de volta. Espere para o show acontecer. Não ajude a quebrar a indústria, por favor. E vamos pensar assim, no que a gente pode fazer da nossa parte para melhorar esse futuro que parece tão complicado aí. Queria mandar um beijo para todas as mães nessa pandemia, que assim, olha, eu não sabia que era tão difícil, e a pandemia mostrou que assim, meu Deus do céu. Então assim, força mulheres. E é isso, simsaopaulo.com, tem mais informação lá, e a gente vai estrear o podcast agora no começo de agosto, esqueci de falar isso. Vai ser a nossa primeira experiência aí de podcast. Vamos ver se vocês gostam. Desculpa, eu estava no mudo, eu acabei caindo e voltei rápido aqui. Não sei Opa. se vocês perceberam. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Andréa. Obrigado, Fabi, por terem compartilhado aqui a gin tônica incrível que vocês estão preparando, conseguiram preparar com esses limões que chegaram para a gente durante
a pandemia, por compartilhar todos esses aprendizados e, enfim, eu queria agradecer muito a vocês, agradecer a presença de todos também que estiveram aqui. Hoje eu queria também mencionar que eu acabei não mencionando a Vanessa Barbalá, do FCO, do Consulado Britânico, nossa parceira também. Obrigado. E gostaria de dizer, com um recado final, que a gente tem mais 2 encontros ainda dessa série especial, Diálogos em Trânsito. Na próxima quarta-feira, às 15 horas, a gente teve hoje esse primeiro encontro às 19 horas. Os próximos 2 encontros serão às 15 horas, e em função do fuso horário, né, para o Reino Unido, que estão 4 horas na frente, então a gente antecipou um pouco para as 15 horas. No dia 5 de agosto, a gente vai falar sobre teatro, né, com o mesmo pano de fundo que a gente teve aqui, engajamento de comunidades, soluções criativas para alcançar plateias e manter as redes ativadas. O teatro vai ser mediado pela Cristina Becker, a diretora de arte do British Council. A gente vai ter o Paulo Matos, criador do coletivo Segunda Black, e a gente vai ter o Matt Fenton, que é diretor artístico do Contactor de Manchester, e eles vão falar sobre umas soluções muito bacanas que eles vêm desenvolvendo com lideranças jovens, sobre representatividade e diversidade nos palcos, trabalhos comunitários. Vai ser bem bacana. E no dia 12 de agosto, a gente vai falar sobre museus. A gente vai ter a Bruna Cruz, que é museóloga responsável pelo Museu 1, que é o Museu de Comunicações e Humanidades do Futuro, mediando. E a gente vai ter a Mariana Várzea, do projeto Hipermuseus, e a Sedef Gavaz, britânica Sedef Gavaz, perdão, do Natural History Museum de Londres, um museu que vem desenvolvendo atividades muito bacanas para o público infantil e adolescente, para desenvolver em casa com a família, reinventando, revisitando seus acervos e criando visitas virtuais. Então, é um conteúdo bem bacana nos próximos 2 encontros. Então, quem gostou, por favor, compartilhe, volte. Vai ser por aqui pela Simpla também. A gente vai ter a tradução simultânea e a tradução para Libras também. Então é isso. Recados dados, agradecimentos feitos. Espero que todos tenham gostado dos aprendizados. Obrigado, Fabiana. Obrigado, André, mais uma vez. Boa noite. Obrigada. Até. Até a próxima. Bye, André. Tchau, boa noite a todos. Até logo.